Galera, Vasco em Análise, meu canal, aqui Marcelo falando. O assunto é sempre Vasco, né? Campo e bola, parte de fora, né? Fiscalização de SAF, CRVG, associação, né? Bom, amanhã tem jogo do Vasco, São Januário, 19 horas, contra o Coritiba. Vou estar lá a partir de umas 16 horas, resenhando com o pessoal lá, sempre pegando inscritos, né? Meu canal é novo, não tem nem 2 meses. Já peço aqui sua inscrição. Caso goste do conteúdo aí, dê um like e também um dislike, comentem. A interação é importante, né? E o que a gente vem vendo aí é a questão de reclamações, né? Sobre a arbitragem. O pessoal que foi designado para arbitrar Vasco e Coritiba, inclusive o VAR, né? Prefiro não ficar com essa situação fixa aqui, essa fixação de falar de arbitragem, tarará, tarará. Vamos aí esperar que façam um bom jogo, sem pressões aí, né? Mas fiscalizando caso haja algum erro contra e erro a favor também. Já falei aqui em outros vídeos que eu não quero ser prejudicado, mas ajudado jamais. Acho horrível você, quando é ajudado, fica com a boca calada e vem reclamar lá depois quando é prejudicado, né? A gente vê aí situações ridículas, né? Do Abel do Palmeiras, né? Quando é prejudicado, solta a franga. E depois, quando é favorecido, fica calado, né? Isso é uma canalice. E eu não estou aqui para fazer canalice, né? Então, eu não quero ser prejudicado e não quero ser ajudado. E erros acontecem, né? Os caras são ruins mesmo. São ruins mesmo. Você vê aí repito aqui, falei ontem, estou falando hoje. Vasco, Corinthians e Grêmio. Um pênalti na cara do juiz, na cara do VAR, na cara do bandeirinha, e nada acontece. Isso é uma vergonha, né? Isso aí não sei se é erro não, mas não posso falar aqui, né? Não ganho um processo, dou uma de leviano, não tenho como provar isso. A gente tem que sempre que alegar baseado em prova, e prova eu não tenho, né? Essa subjetividade canalha de alguns árbitros, de alguns bandeirinhas, de alguns operadores de VAR, a gente não tem como provar. Então fica aí o dito pelo não dito, né? Bom, assunto interessante. Mudanças na estátua do nosso maior ídolo, que será para sempre. Nunca mais haverá outro Roberto Dinamite. Notícias aí, notadamente dos canais oficiais do Vasco, que haverá uma modificação para melhor, claro, na estátua do nosso Dinamite. Para mim ela poderia ter 10 metros de altura, pelo menos, né? 20 metros de altura, que é o que o nosso Dinamite representa para o Vasco, né? É claro que eu sempre falo aqui que o segundo maior ídolo, inclusive vive, é o Edmundo. Aí tem alguns que eu também não posso deixar de falar, Felipe, Juninho, Pedrinho, mas o Roberto Dinamite é o maior ídolo, né? E o pessoal da minha geração aí, outras gerações para cima, outras gerações para baixo, também assim consideram, né, o Roberto como maior ídolo. Bom, treinaram ontem e estão treinando hoje, né? Titulares e reservas do Vasco para a partida de amanhã. Há rumores que ele vai manter o Pumita na lateral direita, eu gosto disso. Há rumores que ele vai retornar com o Maicon para o banco, natural. É uma mudança natural, a palavra é essa. Não tem por que tirar o Medel, não tem por que, se o Léo estiver bem, não manter o Léo, a não ser que fique comprovado aí que o Léo está jogando no sacrifício, está estourando o músculo, blá blá blá, e contra o Curitiba, notadamente contra o América Mineiro, e depois acho que mais uma ou 2 partidas para frente, não precisava forçar ninguém. Mas se o Léo entrar para jogar, é porque ele está bem, né? Torça aí para que o Rossi jogue. Rossi tem a cara do Vasco.
Que se mantém aí o Peck ou o Marlon forte pela esquerda, para poder ajudar o Piton na marcação. E aguardando que o Payet volte, né? Volte não, comece como titular, mas sempre achando aqui que tem que ser no momento certo, né? Esse pessoal que trabalha com isso, né? Fisiologistas e blá blá blá, vão saber o momento certo de deixar o cara aí para tentar jogar 90 minutos. E não são 90 minutos hoje, né? São praticamente 100 minutos ou 105 minutos hoje, por baixo, que um jogador faz em campo. Será às 7 horas da noite, não vai ter mais sol, mas tudo bem, o calor é forte, a pressão do jogador baixa, a modificação em toda a composição dele orgânica, é um esforço terrível, né? Lá 22 mil pessoas, 25 mil pessoas, 30 mil, 40 mil do lado de fora gritando, é uma pressão, né? E, com todo respeito, né? O Vasco é melhor que ninguém, mas o Vasco, mas ninguém é melhor que o Vasco em relação à torcida, né? Não estou dizendo aqui que a torcida do Vasco é melhor do que nenhum time, mas nenhuma torcida é melhor do que a do Vasco, inclusive por qualidade, né? Torcer, sofrimento, e a gente não abandona o time. Friso aqui, o Vasco é uma torcida que tem um time, e não um time que tem uma torcida. A gente não tem torcida, a torcida que tem um time, né? E sempre foi assim, e sempre vai ser. Amanhã tem julgamento do Ramon Dias, nosso técnico, pela suspensão, pela expulsão, num jogo aí para trás, né? Ele inclusive entra em campo e não sei o quê, depois se arrepende. Engraçado a marcação do julgamento no mesmo dia do jogo, né? Complicado. E sabemos que faz falta demais o técnico na beira de campo. Diniz fez falta ao Fluminense, graças a Deus, sábado, na beira do campo contra o Vasco. É outra atmosfera. Você treina com um técnico todo dia, o tempo todo. Você olha para ele, há uma interação ali. Então ficar sem o técnico... Tudo bem que o Vasco tem 2 técnicos hoje, né? Emiliano, que é o filho dele, mas o técnico mesmo é o Ramon, né? Quem navega aí, quem pilota. Então a gente tem que ficar aguardando o julgamento, né? A absolvição dele, ou que não seja cumprido nesse jogo aí de amanhã. Vamos torcer para isso, né? Camisa negra do Vasco, que a gente jogou contra o Fluminense sábado, a camisa mais bonita de todos os tempos. A camisa mais bonita de um time de todos os tempos. A camisa mais bonita do Vasco de todos os tempos. Não tem camisa mais bonita. É um absurdo. A Diadora tinha feito algo parecido, com uma mãozinha, né? Em referência ao afastamento do racismo. E agora a fornecedora oficial do Vasco agora lança essa camisa maravilhosa, linda. Está um pouco salgado o preço. 300 e pouco aí, 330 pratas, né? É um mercado, né? De final de semana. O Vascaíno não tem poder aquisitivo como tem o flamenguista, que pagou aí 400 mil no ingresso, né? E depois, quando saiu a arrecadação, o pessoal vaiou. Não dá para entender. Torcedor flamenguista é esquizofrênico. Paga 400 mil, aí sai lá o público pagante, eles vaiam. Ora, não é lógica disso, né? E estão afastando os torcedores pobres dos estádios, né? Espero que o Vasco não faça isso. Espero que o Vasco não faça isso nunca com o seu torcedor. Barreira, favela, Zona Norte, pobreza, gente bêbada, né, como disse o desembargador, gente suja, local sujo, fedorento. É assim que a gente gosta, desembargador? É assim que a gente gosta, juiz? Vasco é isso aí, sempre foi, né? Inclusive lá, quando a gente ia jogar lá, tiraram a gente, porque só jogador preto, só jogador que não era letrado, né? Não sabia nem escrever. Daí criaram a súmula para impedir que o jogador escrevesse o nome e não jogasse, né? Mas isso aí fica para um outro vídeo, que essa história é muito bacana e é muito rica de detalhes. Algum dia eu vou soltar um vídeo sobre isso, né? Então a camisa é linda. O primeiro lote colocado à venda já está esgotado.
Vamos agora para o segundo lote, terceiro lote. E aí todo mundo com essa camisa negra do Vasco, não esquecendo que a camisa preta do Vasco é a camisa oficial, é a primeira camisa do Vasco, é a preta, não a branca, é a preta. Vamos lá, Bahia perdeu para o Bragantino, ótimo resultado para o Vasco. O Vasco ganhando amanhã do Curitiba, vai a 23, tem um jogo atrasado contra o América Mineiro, vai a 26. E aí fungando no cangote de Bahia, de Goiás, de Curitiba, de Santos. Corinthians aí foi beneficiado, ganhou um pontinho lá contra o Grêmio, Mandrake. E continua essa toada aí, sempre reclamando da SAF, né, SAF? Muito obrigado por mais um ano agora, a gente com dinheiro, né? Sem disputar título, disputando para não cair, como se o Vasco fosse, ano a ano, disputa para não cair para a segunda divisão, né? Todas as diretorias para trás e agora essa SAF são os malditos que não resolvem isso para o Vasco. Não dá ao vascaíno a chance de disputar título, de estar lá em cima da tabela, de acordar com aquele friozinho na barriga para uma final. Isso aí é um karma que a gente vem carregando, né? O último grande evento foi em 2011, Copa do Brasil. Depois aí Carioca 15 e 16, depois um outro Carioca aí, mas a gente quer Copa do Brasil, quer brasileiro, quer Libertadores, quer Sul-Americana. E o Vasco já disputou 2 mundiais, não esqueçam disso. Já disputamos 2 mundiais e temos 2 Libertadores. Uma de 98 e uma de 48, que foi a precursora desse campeonato aí, oficializado isso pela própria Conmebol, né? Que falou, olha, não é uma Libertadores, mas é um equiparado a Libertadores. Libertadores. Hoje tem Goiás e Fla. Vamos torcer aí para que o Goiás perca 3 pontos, ou então 2. Não deu para perder 3, perde 2, ganha um só, né? Sem falar no nome do adversário. Porque o Vasco não quer ser ajudado por ninguém. Só quer que o Goiás não consiga marcar seus pontos aí, né? Tô vendo essa situação toda aí com relação ao Marcos Braz, da confusão lá nos estádios. Tô apurando as informações hoje, já apurei ontem para soltar alguma coisa aqui, porque o pessoal o foco do pessoal é falar que o Marco Braz é isso, que o Marco Braz é aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A minha preocupação aqui é que nenhum jogador, nenhum diretor, nenhum dirigente possa ser quase linchado como foi ontem, né? A gente viu lá uma situação ridícula, polícia pra cá, polícia pra lá, não tem nada a ver com o Flamengo, mas eu tenho que dizer que se um dia isso houver no Vasco, eu vou falar mal, porque jogador não pode ser culpado, linchado, dirigente também não, nada disso. Torcedor, seu papel é torcer, só isso. Xingar, isso aí também não é pro teu papel, mas a mídia velha aí, né, os coroas, né, os machões, né, não, pode xingar, pode não sei o que, só não pode bater, não pode porra nenhuma, não pode nada. Você vai torcer só, você não pode xingar. Se eu fosse xingar você no teu trabalho, torcedor, você ia gostar? Então aqui no Vasco não. Aqui no Vasco a gente não xinga o jogador, não xinga dirigente, pede para trocar, pede para sair, que é o que a gente tem que fazer, né? Conseguimos aí tirar o Barbieri com muito sufoco, mas sem ameaçar o Barbieri, sem querer dar porrada nele, não existe isso. E tem que acabar em todos os times, inclusive esses repórteres que eu vi hoje aí, uma porção deles nos canais, né? Não, porque não sei o que, o Marco Braz tá lá há um tempão, não sei o que, tá merecendo o quê, cara? Já pensou se eu fosse aí no teu trabalho, cara, te dar porrada porque você fala um montão de merda, né? Mas tá bom, vou me acalmar aqui, me exaltei, eu não sou assim, mas quando fala em dar porrada em ser humano, bater e tal, não é a essência do Vasco. O Vasco é paz, sempre foi, né? Intolerância religiosa, qualquer intolerância, né? Qualquer preconceito, racismo e violência também, né? Tá aí o pessoal batendo sempre na Força Jovem, mas a Força Jovem, vou soltar um vídeo algum dia sobre isso. A Força Jovem já teve tiveram muitos casos que a Força Jovem salvou uma porrada de gente, se metendo aqui e ali para impedir morte, para impedir, inclusive, torcedores de outro time serem linchados contra o próprio torcedor do Vasco e contra a sua própria torcida que não sabia que ele era
pertencente à torcida que queria agredir, né? Então tá aí, GDA, Força Jovem, as nossas torcidas do Vasco, né? Merecem todos os aplausos aí. Também sempre lutam contra a violência e por isso que a Força Jovem é a melhor e maior torcida do Brasil, tá bom? Fiquem com Deus, Vasco em Análise e até o próximo vídeo.